Então esse é o vídeo 18, vamos falar sobre a aplicação dos polinômios de Legendre. Vou mostrar um exemplo muito interessante que tem no Afken, que é uma aplicação bem física, que é calcular o potencial elétrico de um anel carregado uniformemente. É um problema bem legal porque você parte de um caso assim bem especial que você sabe resolver facilmente para achar uma solução geral. Então o problema é assim, você tem um anel circular de raio A com uma carga Q distribuída uniformemente em todo o anel. Então, quer dizer, tem uma simetria aqui ao longo do ângulo φ que não faz diferença, né? Para todo ao longo do ângulo φ, os resultados são iguais. Aqui é o ângulo θ, que é o ângulo polar. E aí eu quero saber num ponto genérico aqui, no caso eu vou resolver para quando R é maior do que A. A distância está maior do que o raio do anel. Então eu quero saber qual é o potencial. Vai ser uma função só de R e de θ. Então eu tenho que resolver então esse problema aqui, com o Laplaciano de V é igual a zero, porque aqui não tem carga no ponto P, a densidade de carga aqui é zero, então o Laplaciano é zero. Aí em coordenadas esféricas, o Laplaciano é isso aqui. A dependência em φ não tem, né? Porque o problema aqui, pelo problema, não depende do ângulo φ, que é o ângulo azimutal. Então vamos procurar uma solução que dependa só do raio e do ângulo θ, né? Função de r θ. Fazemos essa separação de variáveis, substitui aqui, esse termo não tem, né? E aí divide por r θ, fica dessa forma. Então esse igual a menos esse, né? Aqui é função só de r e aqui é função só de θ, então a única possibilidade é que seja constante, né? Esse é uma constante e esse é uma constante. Aí a parte angular, pegando a parte angular daqui, jogando o tetão para cá, fica dessa forma. E você fazendo x igual a cosseno de θ, isso daqui é a equação de Legendre, com gama sendo L vezes L mais 1. Então o potencial V vai ser uma função do raio vezes um polinômio de Legendre dos cossenos de θ. Aí tem que achar agora o R, a parte radial, que é dessa equação aqui. Então, isso daqui resolvendo fica dessa forma, né? O gama é o L vezes L mais 1. Então, note bem que essa equação aqui não é uma equação de Bessel, né? Porque não tem o termo K. E aqui todos os termos têm a mesma dimensão. Aqui é R, R por R1 vezes R1 dá R1, R1 por 2R1, né? Derivada segunda tem dimensão de R por R1 ao quadrado, vezes R1 ao quadrado, dimensão de R1. Então todos os três termos têm a mesma dimensão, então é a equação do tipo Euler. Aí a solução é R elevado à potência N, e aí você tem que achar, substituir na equação para achar quem é esse N, essa potência. Então, substituindo aqui, a derivada segunda fica N vezes N menos 1, R a N menos 2. Derivada primeira, N vezes R a N menos 1, e aqui o R, que é R a N. Então, note que aqui N menos 2 vezes R ao quadrado, N menos 1 vezes R. Então, todos têm o termo R elevado a N, que eu coloco em evidência, fica assim. Então, agora é só achar o N. Aqui é N ao quadrado menos N. Mais 2N fica N ao quadrado mais N. Então, é a solução dessa equação. Então, é uma equação fácil, não precisa nem usar a fórmula de Bhaskara. Já sabe que se N for igual a L, é uma solução, né? Isso daqui fica igual a isso, cancela. E a outra é se o N for menos L menos 1. Porque aqui vai ficar menos L, o menos com menos cancela, fica igual também, né? Então, uma solução é N igual a L e a outra é N igual a menos L menos 1. Então, a parte radial é dessa forma. Uma constante arbitrária vezes R elevado a L e uma constante arbitrária, né? Já que é equação linear, né? Sobre R elevado a L mais 1. Mas aí veja bem, quando o R tende para infinito, aqui o potencial fica dessa forma, né? Quando o R tende para infinito, o potencial vai para infinito. Então não é uma solução física. O potencial fica sempre crescente. Então esse termo A aqui não tem. O A é zero. Então vai ter somente esse termo aqui. Então a solução é dessa forma, né? B vai ser um B de L, né? Vai ser uma somatória, porque na verdade, quer dizer, a solução é desse tipo, mas para cada L é uma solução, e para cada B é uma solução, né? Então vai ter um B de L, para cada L é uma solução diferente. Porque esse L aqui apareceu como na constante de separação de variáveis, não tendo problema. Então para cada L é uma solução, então a soma de todas as soluções também é solução. Então fica dessa forma aqui.
Então, o nosso problema é achar quem é esse BL. Quem é o BL? Porque o PL são as funções de Legendre, os polinômios de Legendre que a gente conhece, né? Então é só achar o B. Você vê que o B é uma constante, o B depende do R e depende do θ. Quer dizer que se por um caso específico a gente achar o B, a gente já achou o B de todos os problemas, para todos os casos. Então nosso problema é esse, a gente quer achar o B. Então a gente procura um caso específico que a gente sabe achar o potencial. No caso, θ igual a zero. Se θ for zero, o P está no eixo. E aí o problema de achar o potencial no eixo do anel é um problema simples, é um problema que a gente vê em Física 3. Então vamos resolver esse problema. Resolvendo esse problema aqui, a gente acha o BL e resolve o problema geral. Então, para resolver esse problema, a gente considera um elemento aqui de carga, o dq, que é o lambda dl. Lambda é a densidade de carga do anel. A gente vai ter que substituir porque não é dado. No fim das contas, depois no fim a gente substitui, certo? Então, lambda é a densidade de carga vezes o dl. dl é esse comprimento infinitesimal aqui. Então, o potencial V é K, o K aqui é 1 sobre 4πε0, vamos deixar K para não ficar muito cheio de coisa, depois no final a gente substitui. dq por R, então isso que é o potencial de uma carga pontual. Então isso daqui é uma carguinha pontual aqui, pequenininha. Então o dq a gente substitui por lambda dl, e esse R', que é a distância, né, da carga infinitesimal até o P, é o R'. Então esse R' pelo teorema de Pitágoras é A ao quadrado, mas é a raiz quadrada de A ao quadrado mais R ao quadrado, certo? E o dl, o comprimento aqui infinitesimal, é A dθ, né? O comprimento do arco é o raio vezes o ângulo, A dθ. Então veja bem que o lambda é constante, porque o anel é uniformemente carregado. Então o lambda não varia ao longo do ângulo θ. K é constante, o raio do anel é constante também, então só tem o θ de variável. Então integrando o dv é só integrar no dθ que vai dar 2π, integrando aqui ao longo do anel todo, certo? Então dá 2π. Aí eu botei aqui o R é evidência, porque eu estou considerando o caso que o R é maior do que o A, então isso aqui fica menor que 1, a gente faz a expansão. Então achei, né? Então é só fazer, se eu fizer a expansão disso, aí eu comparo com essa daqui e eu acho o BL. Então a expansão disso, isso daqui é uma função, né, 1 mais uma constante pequenininha elevada a menos meio. Então a gente viu no vídeo 17, lá no 2437, tem essa dedução não. Lá tem um método mnemônico de chegar a isso, é um método complicadinho, mas você chega fácil somente usando série de Taylor, né, pegando as derivadas, né, 1 sobre n fatorial, derivada enésima, no ponto C igual a zero, em torno de C igual a zero, você mostra facilmente isso daqui, né, por Taylor. Então, por Taylor, você sabe que essa expansão é isso. Então, substituindo aqui no V, o V então tem essa parte constante aqui, o K já substitui o K por 1 sobre 4πε0, lambda A 2π sobre R. E agora essa raiz aqui embaixo que eu uso essa expansão, né? Só que o nosso C, a nossa constante, é A sobre R ao quadrado. Então, como está C elevado a L, fica 2L aqui, entendeu? Aí, reescrevendo, foi que eu alterei aqui, cancelei o 2π com 4π, ficou 2. Então aqui está 2L, mas tem A sobre R aqui. Então na verdade é 2L mais 1. Então o V, que é dessa forma, o cosseno de θ. A gente está fazendo aqui para o caso específico, θ igual a zero. Então θ igual a zero, o cosseno de zero é 1. E o PL de 1, você sabe que o PL de 1 é sempre 1 para qualquer L, né? A gente viu isso no vídeo passado. Então fica isso aqui. E isso deve ser igual a isso daqui. Então passei o A sobre R que está aqui, passei para dentro, ficou 2L mais 1, 2L mais 1. Então você vê que aqui é RL mais 1, fica R a 2L mais 1. Então isso quer dizer que só tem que ter os B's com índice par. Porque se for ímpar, aqui ímpar mais 1 vai dar par. E você vê que não tem nenhum R com potência par aqui, né? São todos potências ímpares. Então os B's pares vão ser igual a isso aqui, que é isso aqui tudo, né, que não tem o R, e os B's ímpares são zero, né, porque se tivesse 2L mais 1, ficaria 2L mais 2, mas não tem a nossa solução, a função é só 2L, certo? Então pronto, achamos o BL aqui geral, a gente fez um caso específico somente para quando o θ é igual a zero, e com esse θ igual a zero achamos a solução
final. Mas ainda dá para simplificar um pouco, que aqui tem um duplo fatorial. A gente viu lá no vídeo 17 que quando você tem um duplo fatorial, você sempre pode escrever em termos de um fatorial só. Então fica dessa forma aqui, substitui lá. O lambda, sim, o lambda também não é dado, tem que substituir. O lambda é a densidade linear de carga, então é a carga total dividido pelo comprimento total do anel, que é 2πa. Né? Então aqui sobre 2πa, substitui lá. Então achou o B aqui, ó. Fica dessa forma, né? Aí substituído no V é isso, então só tem os P2L, só tem os pares, né? Que só os B2L que aparece. Aqui R, A2L mais 1, aqui tem o R aqui fora. Pronto, então resolvido, quer dizer, a gente tinha que achar o potencial V aqui no ponto genérico, né? Para R maior que A, e a solução é essa aqui. Então deu legal, você vê que para L igual a 0, que é o primeiro termo, P de 0 é 1, né? Aqui fica 1, 0 fatorial é 1, né? Aqui 2 elevado a 0 é 1, aqui é 1. Então o primeiro termo da série é Q sobre 4πε0R. Ou seja, a primeira aproximação é a aproximação de uma carga pontual. Se você está bem longe do anel, o anel é praticamente um ponto, então o potencial vai ser esse daqui. Aí os outros termos vão continuando aqui. Você vê, por exemplo, isso daqui tem cai de uma forma razoavelmente boa. Porque se L for 3, por exemplo, vai dar aqui, ó, 3 fatorial ao quadrado, que vai dar 36. 2 elevado a sexta já é 64. 64 vezes 36, certo? Aqui vai ter o 6 fatorial em cima. Então, e a série é alternante, menos 1 elevado a L, então fica positivo, negativo, positivo, negativo. Isso ajuda na convergência da série, certo? Então, aí você vê aqui a utilidade dos polinômios de Legendre, né? Um problema físico aqui simples, e a gente resolve usando isso aqui, né? Laplaciano em coordenadas esféricas e usando os polinômios de Legendre para ver como é o comportamento, como é que é a dependência angular dele. É isso aí. Então falta a gente ver o que? É ortogonalidade dos polinômios de Legendre.